Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Corte Dinâmico, o nosso canal de informação. Pessoal, nós vamos ver aqui um debate de Rogério, extremamente importante. O deputado ele faz um debate avassalador. O Rogério Correia de Minas Gerais. Ele destrói Onyx Lorenzoni, que foi aquele cidadão que foi ministro no governo do Jair Bolsonaro. Mas vamos ver aqui e vocês vão acompanhando e deixando aí os comentários o que vocês acham disso daí. Onyx Lorenzoni, senhor Adão José, relator, deputados, deputadas, senadores e senadoras. Senhor Onyx, o senhor chegou aqui e o Zeca Disseu acho que pegou bem, com um pedantismo um pouco elevado e uma arrogância também. Parece que isso mudou pouco. Nos ensinando como trabalhar na CPMI, como é que o senhor trabalhou nas outras, mas muitas CPIs, depois CPMIs, foram feitas. Inclusive CPMI de golpe, foram várias. E também fazendo uma defesa do governo Bolsonaro, embora esse não seja o tema da nossa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E colocou 3 pontos que seriam pilares do governo. Segundo o senhor, o respeito à Constituição, a eficiência e o espírito fraterno. Em relação ao respeito da Constituição, eu lembraria o senhor que Bolsonaro, semana que vem, dia 13 ou 14, vai estar na Papuda. A eficiência dele foi tão grande que foi o único ex-presidente candidato que não se reelegeu. E a fraternidade, eu queria colocar um vídeo, que é um vídeo muito curto, mas resume o problema que nós vivemos no Brasil com esse sujeito. Saudade! A Papuda lhe espera! Boa estadia lá, valeu! Um forte abraço! Mesma coisa, então me desculpem. Depois pediu desculpa ao Alexandre de Moraes, mas fez sinal de metralhadora. É impressionante a fraternidade desse governo, que foi o governo Bolsonaro. O povo sabe disso, 700 mil mortes da Covid, que foi outra CPI que provavelmente o senhor não participou, embora fizesse parte dela, Chegaram até a pedir a prisão do senhor naquela CPI por desavenças que teve em relação a um dos deputados que fez uma denúncia de Bolsonaro. Mas, pois bem, disse também que Bolsonaro foi o governo que menos impostos cobrou. Menos impostos cobrou é o Lula, que vai parar de cobrar imposto agora de quem ganha até R$5.000. Promessa do presidente Bolsonaro não executada. Não executada. E o Lula parou de cobrar imposto dos pobres. Bolsonaro parou de cobrar imposto dos ricos. Então, é evidente que nós temos muita diferença, mas não é esse assunto que nos trouxe aqui. O assunto que nos trouxe aqui, eu pediria que colocasse um gráfico. Deixa o like de vocês aí, pessoal. Deixa o like e vamos ver esse gráfico aí. O senhor disse que matemática é matemática, aritmética é aritmética, mas a gente tem que fazer uma análise dos números. É o outro gráfico primeiro, por favor. Esse gráfico, veja bem. Essa curva, Zeca Disseu mostrou, ela é muito importante. Que de fato houve uma subida, o senhor foi relatando ali os milhões que subiram de 2022 para lá. 2023, 2024. Depois aquilo lá cai a zero, viu? Graças ao presidente Lula, mandou parar de descontar tudo, caiu a zero. Ninguém mais aposentado tem desconto. Medida do presidente Lula que não foi feita durante o governo Bolsonaro. Mas olha lá, subiu mesmo. Mas aquelas entidades de laranja são as que foram firmados ACTs do governo Bolsonaro, várias com o senhor. As outras são as CTs anteriores, a linha azul, que já existia. Inclusive aí a CONTAG, que nós vamos ouvir, etc. As outras são todas entidades que não tinham nada a ver, inclusive, com prestação de conta para aposentado. O senhor chegou a assinar um decreto que permitia pensionista e qualquer tipo de entidade que se falasse na defesa dos aposentados. Foi um monte de entidade picareta. Põe um outro gráfico para ver. Essas aí foram as CTs quando o senhor era ministro, olha lá. Unipab, aquela cinza, olha a Ambec, a do Careca, como é que ela cresceu durante 22 a 24. Mas ela nasceu lá com o senhor, como ele era ministro, mas que ela é do Ambec. Olha ali aquela da Amar Brasil, a vermelhinha ali, ó.
Olha, a Amar Brasil. A Amar Brasil é do Felipe Macedo, que depois deu para o senhor 60 mil reais na campanha do governador. Aí ela foi muito, ela cresceu muito. É dos Golden Boys, como diz o Pimenta. Golden Boys é o Felipe Macedo, é aquela turma do vinho caro, dos carros caros, é aquela roubalheira. Então, veja bem, ficou tudo armado. É bom lembrar que teve uma medida provisória também, nós não podemos esquecer dela, lembrar dela de novo, que é a medida provisória 1107, que enfiaram lá dentro um jabuti. O jabuti não é culpa do governo Bolsonaro, quem fez o jabuti foi aqui dentro. Mas o jabuti, ele levou esse jabuti do Luiz Miranda a não ser vetado por Bolsonaro. O senhor disse aí, eu concordo, que se eu estivesse lá, vetaria. Mas nós precisamos saber quem não vetou e por que Bolsonaro não vetou. Eu acho que tem muita coisa a ver com o Zé Carlos de Oliveira. O senhor parou pouco do Zé Carlos Oliveira. Zé Carlos Oliveira, talvez fosse ele mesmo, o relator perguntou, e eu atentei para esse detalhe, deve ter sido ele, viu, que pediu lá para o Felipe Macedo te dar aquela contribuição de campanha, porque Zé Carlos Oliveira começou lá embaixo, ocupou tudo quanto é cargo, e se o senhor manteve, quem estava lá, o senhor manteve o esquema que já vinha da roubalheira. Como depois, mantiveram também muita gente, que nós vamos ver depois. Mas olha como é que estava tudo armado. Então, já não tinha revalidação mais, é um problema isso, já não existia revalidação, as entidades já estavam todas com certeza, era tudo entidade picareta, e assim foi. Bem, não basta dizer, olha, eu me arrependo de ter feito isso, ali os dados estão claros. Falar em arrependimento, nós temos... Coloca um vídeo aí de gente se arrependendo, antes de colocar o vídeo. Outro dia um senador aqui que faz parte da CPMI, ele também se arrependeu, dizia que se arrependeu de ir no show da Madonna. Ah, eu não vou mais no show, depois o pessoal dá um Google aí, senador no show da Madonna. Aí ele se arrependeu, foi lá, fez um festão com a Madonna, mas depois pediu perdão, chorou, tomou umas e etc. Jogou a culpa na mulher dele, que era culpada dele ter ido no show da Madonna, mas depois foi no show do Camisote. Aí foi no rega-bofe do Camisote, que muito roubou. Então esse arrependimento, sinceramente, põe um vídeo aí para ver esse arrependimento, se a gente confia mesmo. Caixa 2 é crime. Sabe o que vai acontecer? Pena de 2 a 5 anos de reclusão. Portanto, daqui para frente, chega. Não tem mais mimimi, não tem mais desculpinha. Caixa 2 vai ser crime no Brasil e vai estar na lei. Quando isso aconteceu, eu sofri muito por isso. Porque isso, para quem tem a vida que eu tenho, isso foi muito doloroso. É muito difícil alguém reconhecer publicamente um erro. É muito difícil. Mas, dentro do que eu acredito, eu entendi que eu tinha que fazer isso. E depois que eu fiz, e depois que eu pude me sentir em paz, eu fiz uma coisa aqui, há 2 anos atrás, quando aconteceu. Vocês conseguem fechar aqui? Aqui está o João 8,32, a verdade vos libertará. Peraí, ministro, só um minuto. Por que eu fiz isso? Eu respeito quem não tem fé, e peço que quem tem, respeite a minha, né? Eu fiz isso para que eu nunca mais erre. Isso é para me lembrar do dia que eu errei. Tudo bem, eu acredito que o senhor estava arrependido, errou, até o Moro também te inocentou, né? Perdoou. O Moro perdoou depois o Bolsonaro. É inacreditável. É inacreditável a cara de pau, né? Coloca aí nos comentários de vocês o que vocês acharam. É muita cara de pau. Colocar até um versículo da Bíblia porque errou, aquele negócio todo. Gente, foi perdoado pelo Moro, né? Vocês lembram, né? Vai, não faça mais. Lembra, né? Que o Moro perdoou e colocou todos os outros atrás das grades. É inacreditável. Isso é Brasil, isso é extrema-direita. Agora, vamos ver se para o ano que vem o pessoal não perca ou não tenha amnésia e vote nessa turma toda de novo aí para acabar com o país. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, né? E até o próximo corte dinâmico.